Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro. Conto: O que há num nome, de Isaac Asimov. Se você acha que é difícil conseguir cianeto de potássio, pense outra vez. Eu fiquei ali com uma garrafa de pó na mão. Vidro marrom, uma etiqueta bem clara, cianeto de potássio, QP, as iniciais, disseram-me, significavam quimicamente puro, com uma pequena caveira e ossos cruzados embaixo. O sujeito que tinha a garrafa limpou os óculos e piscou os olhos para mim. Era o professor associado Helmut Rodney, da Universidade Carmody. Tinha média altura, era troncudo, queixo delicado, lábios grossos, barriga proeminente, um chumaço de cabelos castanhos, e um olhar de completa indiferença para o fato de que eu estava segurando nas mãos veneno bastante para matar um regimento. O senhor quer dizer que isto fica aí em sua prateleira, professor? Ele falou em tom estudado, que provavelmente usava nas conferências para seus alunos. Sim, sempre ficou, inspetor. Junto com o resto dos produtos químicos, em ordem alfabética. Olhei em volta do quarto em desordem. Prateleiras alinhadas no alto de todas as paredes, e garrafas, grandes e pequenas, enchiam-nas todas. Esse, apontei, é veneno. Muitos deles o são, disse com calma. O senhor tem marcado tudo o que está aí? De modo geral. Esfregou o queixo. Eu sei que tenho esta garrafa. Mas suponha que alguém entre aqui e se sirva de uma colherada desta matéria. Você o revelaria? O professor Rodney balançou a cabeça. Naturalmente, não. Bem, então, quem poderia entrar neste laboratório? Ele mantém-se fechado à chave? É fechado quando eu parto de noite, a não ser que eu esqueça. Durante o dia, não, e eu saio e entro. Em outras palavras, professor, qualquer um poderia entrar aqui, mesmo alguém da rua, sair andando com um pouco de cianeto, e ninguém o saberia. Temo que sim. Diga-me, professor, por que o senhor guarda tanto cianeto neste lugar? Para matar ratos? Meu Deus, não! Pareceu levemente repelir tal ideia. O cianeto é, algumas vezes, usado em reações orgânicas para formar intermediários necessários, para produzir um meio básico conveniente, para catalisar, sei. Mas em que outros laboratórios o cianeto é considerado desse modo? Na maioria deles, respondeu imediatamente. Mesmo nos laboratórios de estudantes. Afinal, é um produto químico comum, usado rotineiramente nas sínteses. Eu não lhe chamaria, hoje em dia, rotineiro. Suspirou. Não, suponho que não. Acrescentou pensativamente. Costumavam chamá-las gêmeas da biblioteca. Balancei a cabeça. Notei a razão do apelido. As duas jovens bibliotecárias eram muito parecidas. Não totalmente, é claro. Uma tinha pequeno queixo pontudo em rosto redondo, e a outra o maxilar quadrado e o nariz comprido. Entretanto, com a cabeça inclinada sobre a mesa, ambas tinham cabelos cor-de-mel, repartidos ao meio, com ondulado semelhante. Olhando-as rapidamente no rosto, provavelmente se notariam logo grandes olhos abertos, mais ou menos do mesmo torno de azul. Vendo-as juntas, a unia a certa distância, reparava-se que eram da mesma altura e, provavelmente, com a mesma marca e o mesmo tamanho de porta-seios. Ambas tinham cintura fina e pernas elegantes. Hoje até se vestiram de modo parecido. Estavam ambas de azul. Entretanto, agora já não havia confusão entre as duas. A que tinha o queixo pequeno e rosto redondo estava cheia de cianeto e bem morta. A semelhança foi a primeira coisa que me impressionou quando cheguei com meu companheiro, Ed Hathaway. Havia uma jovem caída na cadeira e morta, com os olhos abertos, um braço pendurado e uma xícara de chá quebrada no chão embaixo como um ponto de exclamação. O nome, revelou-se, era Louella Marie Bush. Havia uma segunda jovem, parecida com a primeira, trazida à vida, branca e trêmula, olhando fixamente para a frente, deixando a polícia e seus trabalhos desenvolverem-se em torno dela sem parecer notá-los. O nome era Susan Morey. A primeira pergunta que fiz foi: parentes? Não eram. Nem mesmo primas em segundo grau.
Olhei em volta da biblioteca. Havia prateleiras cheias de livros com encadernações semelhantes, depois mais prateleiras com livros em outro conjunto de encadernação. Havia volumes de periódicos de pesquisas diferentes. Em outro quarto, viam-se montes, que descobri, mais tarde, serem de manuais, monografias e livros velhos. Atrás, havia uma alcova especial contendo números recentes de periódicos de pesquisas fechados, encapados em papel impresso escuro. De parede a parede, havia mesas longas que podiam dar lugar a uma centena de pessoas, quando totalmente ocupadas. Felizmente, não era esse o caso. Conseguimos a história através de Susan Morey, em partes desconexas. A senhora Nettler, a velha bibliotecária-chefe, havia saído à tarde e deixará as duas jovens tomando conta. Isto, aparentemente, não era raro. Às 2 horas, mais 5 minutos ou menos, Louella Marie foi para o quarto dos fundos atrás da mesa da biblioteca. Lá, além de livros novos que aguardavam catalogação, montes de periódicos por encadernar, livros reservados que aguardavam seus reservadores, havia também um prato quente, uma pequena chaleira e preparativos para um chá fraco. O chá das 2 horas era aparentemente normal também. Louella Marie preparava o chá todos os dias? Perguntei. Susan olhou para mim com seus olhos azuis vazios. Algumas vezes, a senhora Nettler o fazia, mas, normalmente, era Louella Marie. Quando o chá ficou pronto, Louella Marie apareceu para avisá-lo, e após alguns instantes, as duas saíram. As duas? Perguntei rispidamente. Quem tomou conta da biblioteca? Susan levantou os ombros, como se aquilo fosse um ponto menor de preocupação, e disse: podemos ver do lado de fora da porta. Se alguém viesse até a mesa, uma de nós apareceria. Alguém veio até a mesa? Ninguém. É a intercessão. Dificilmente há alguém por perto. Intercessão para ela queria dizer que o semestre da primavera terminara e as sessões de verão ainda não haviam começado. Aprendi muito sobre a vida escolar naquele dia. O que restava da história era muito pouco. Os pacotes de chá já estavam fora das xícaras ligeiramente fumegantes e o açúcar fora posto. Vocês duas tomam chá com açúcar? Interrompi. Sim. Mas na minha não havia nenhum, respondeu Susan lentamente. Não? Ela nunca o havia esquecido. Ela sabe que eu o tomo. Eu acabo de tomar um gole ou dois e ia buscar o açúcar e dizer-lhe. Sabe, quando Louella Marie deu um estranho grito estrangulado, derrubou a xícara e caiu morta em 1 minuto. Depois disso, Susan gritou e, eventualmente, nós chegamos. A rotina desenvolveu-se com bastante regularidade. Tiraram-se fotografias e impressões digitais. Os nomes e endereços dos homens e das mulheres no edifício foram anotados, e mandaram-nos para casa. A causa da morte foi obviamente cianeto e o açucareiro era o vilão óbvio. Recolheram-se amostras para os testes oficiais. 6 homens tinham estado na biblioteca no momento do assassinato. 5 eram estudantes, que pareciam amedrontados, confusos ou nauseados, dependendo, suponho, de suas personalidades. O 6º era um homem de meia idade, um estranho, que falava com sotaque germânico e não tinha nenhuma ligação com a faculdade. Ele parecia amedrontado. Confusos e nauseados, os 3. Meu colaborador, Hathaway, estava a levá-los para fora da biblioteca. A ideia era conduzi-los ao salão coeducacional e mantê-los lá, até que pudéssemos tratá-los detalhadamente. Um dos estudantes escapuliu e passou por mim sem olhar. Susan voou para alcançá-lo, agarrando cada manga pelo cotovelo. Pat tinha a constituição de um jogador de futebol, com exceção do perfil, que parecia nunca ter estado mesmo à distância de 800 metros de um campo de jogo. Era muito bonito para o meu gosto, mas tenho ciúmes facilmente. Pat olhava através da jovem, com o rosto a enxugar-se, até que a beleza desapareceu ao influxo do horror. E disse de forma rouca e chocante, como Lolly chegou a... Susan suspirou, não sei. Ela continuou tentando encontrar-lhe os olhos. Pat pulou fora. Nunca olhou para Susan uma vez, continuava olhando por sobre os ombros dela. Então,
Respondeu ao agarrão de Hathaway em seu cotovelo e deixou-se levar. Namorado? Interroguei. Susan afastou os olhos do estudante que partirá. O quê? Ele é seu namorado? Ela olhou para as mãos crispadas. Nós saímos juntos. É sério? Muito sério, murmurou ela. Ele também conhece a outra jovem? Ele a chamou de Lolly? Susan estremeceu. Bem, consideremo-lo assim. Ele saía com ela? Algumas vezes. Seriamente. Ela disparou. Como posso saber? Ora vamos. Ela tinha ciúmes de você? Mas, o que é que está acontecendo? Alguém pôs cianeto no açúcar e colocou a mistura somente em uma única xícara. Suponha que Louella Marie estivesse com muito ciúme de você para tentar envenená-la e deixar-lhe o campo livre com seu amigo Pat. E, suponha que ela mesma tenha tomado a xícara errada por engano. Isso é uma loucura. Louella Marie não faria uma coisa dessas, disse Susan. Mas os lábios estavam contraídos, os olhos esbugalhados, e sei reconhecer o ódio numa voz quando a ouço. O professor Rodney entrou na biblioteca. Era o primeiro homem que eu encontrara ao entrar no edifício, e meus sentimentos em relação a ele não eram os mais calorosos. Começou por me informar que, como membro-chefe da faculdade no momento, ele era o encarregado. Eu estou encarregado agora, professor, disse eu. Da investigação talvez, inspetor, mas sou eu que sou responsável junto ao deão e pretendo cumprir minhas responsabilidades. E, embora não tivesse figura de aristocrata, mas antes a de um vendedor, se me faço entender, conseguiu olhar para mim como se houvesse um microscópio entre nós dois, com ele do lado maior e disse: A senhora Nettler está em meu escritório. Aparentemente, ela ouviu o noticiário e veio imediatamente. Ela está bem agitada. O senhor a verá? Ele fez com que isto soasse como ordem. Faça-a entrar, professor. Fiz com que parecesse uma permissão. A senhora Nettler estava no dilema normal da média das senhoras. Ela não sabia se ficava horrorizada ou fascinada pela proximidade com que a morte aparecerá. O pavor surgiu quando ela olhou para dentro do escritório dos fundos e notou o que havia ficado dos preparativos do chá. O corpo já tinha sido levado, naturalmente. Deixou-se cair numa cadeira e começou a chorar. Eu mesma tomava chá aqui, resmungou ela. Deve ter sido. Eu disse tão tranquila e suavemente quanto pude. Quando foi que a senhora tomou chá aqui, senhora Nettler? Ela virou-se na cadeira e olhou para cima. Ora, logo depois da 1, creio eu. Ofereci uma xícara ao professor Rodney. Eu me lembro. Era exatamente depois da 1 professor Rodney. Não era? Um ar de aborrecimento passou pelo rosto gorducho de Rodney, que me disse: Eu estive aqui por um instante, logo depois do almoço, para fazer uma consulta. A senhora Nettler realmente ofereceu uma xícara. Temo que estivesse muito ocupado para aceitar ou para notar a hora exatamente. Dei um gemido e voltei-me para a velha senhora. A senhora toma chá com açúcar, senhora Nettler? Sim, senhor. A senhora tomou-o com açúcar? Ela aqueceu e começou a chorar novamente. Esperei um pouco. A senhora notou a condição do açucareiro? Estava. Uma surpresa repentina pela pergunta pareceu colocá-la de pé. Estava vazio e eu mesma o enchi. Eu usei a caixa de 2 libras de açúcar granulado e eu me lembro de ter pensado comigo mesma que, toda vez que eu queria tomar chá, o açúcar acabará, e gostaria que as meninas. Talvez fosse a menção das jovens no plural. Ela irrompeu no choro outra vez. Entre 13 e 14 horas, certamente, alguém esvaziou o açucareiro e colocou apenas um pouco de açúcar misturado. Bem claramente açúcar misturado. Talvez a aparência da senhora Nettler tenha despertado em Susan a sua função de bibliotecária, pois quando Hathaway voltou e ia apanhar um de seus charutos, já havia acendido o fósforo. A jovem disse: É proibido fumar na biblioteca, senhor. Hathaway ficou tão surpreso que assoprou o fósforo e recolocou o charuto no bolso. Então, repentinamente, a jovem caminhou até uma das longas mesas e alcançou um grande volume aberto. Hathaway adiantou-se para ela. Que vai fazer, senhorita? Susan parecia completamente aturdida.
Vou apenas guardá-lo na prateleira. Por quê? O que é isto? Olhou para a página aberta. Eu também estava lá. Então. Eu olhei por cima de seu ombro. Era alemão. Eu não consigo ler essa língua, mas sei reconhecê-la quando a vejo escrita. As letras eram pequenas e havia figuras geométricas na página com linhas de letras em vários pontos. Também tinha conhecimentos suficientes para saber que eram fórmulas químicas. Coloquei o dedo no lugar, fechei o livro e olhei a lombada do livro. Dizia: Beilstein, Organische Chemie, Band Sexta, System número 499-608. Abri a página outra vez. Era 233 e as primeiras palavras, apenas para lhe dar uma ideia, eram 4-chlor-4-brom-2-nitro-difenilater C12H7U3NCIBr. Hathaway estava ocupado, copiando alguma coisa. O professor Rodney estava à mesa também, o que fazia com que fossemos 4, todos juntos em torno do livro. O professor falou com voz fria, como se estivesse num tablado, com um bastão em uma das mãos e um pedaço de giz na outra. Isto é um volume do Beilstein, pronunciou Beilstein. É um tipo de enciclopédia de compostos orgânicos. Apresenta listas de centenas de milhares de compostos. Neste livro? Perguntou Hathaway. Este livro é apenas um dos mais de 60 volumes e outros suplementares. É um tremendo trabalho alemão que está ultrapassado há anos, pois, primeiramente, a química orgânica está progredindo num ritmo crescente, em segundo lugar, por causa da interferência da política e da guerra. Mesmo assim, não há nada que se aproxime da sua utilidade em inglês. Para todos os pesquisadores em química orgânica, estes volumes são de absoluta necessidade. O professor alisou o livro, enquanto falava, com muito carinho. Antes de lidar com qualquer composto desconhecido, disse, é boa prática consultar o Beilstein. Ele apresenta métodos de preparação, propriedades, referências e assim por diante. Funciona como um ponto de partida. Os vários compostos estão classificados de acordo com um sistema lógico que é claro, mas não é óbvio. Eu mesmo dou muitas aulas no meu curso sobre sínteses orgânicas que tratam inteiramente de métodos para se encontrar um composto particular em algum dos 60 volumes. Eu não sei quanto tempo ele continuaria, mas não estava lá para aprender sínteses orgânicas e já era tempo de tratar do caso. Disse abruptamente: Professor, quero conversar com o senhor em seu laboratório. Suponho que eu tinha alguma noção de que cianeto era guardado num cofre, que toda porção era controlada, que as pessoas tinham que assinar o nome quando queriam um pouco. Pensei que o problema da oportunidade de conseguir um pouco ilicitamente forneceria a prova de que necessitávamos. E ali estava eu, com meio quilo de cianeto na mão, e sabendo que qualquer pessoa poderia consegui-lo, pedindo ou sem pedir. E ele disse pensativamente, eles costumavam chamá-las gêmeas da biblioteca. Eu aqueci. Então? Apenas prova como é superficial o julgamento da maioria das pessoas. Não havia nada semelhante nelas, com exceção do cabelo e dos olhos. O que aconteceu na biblioteca? Inspetor? Eu lhe contei a história de Susan brevemente, e o observei. Ele balançou a cabeça. Suponho que o senhor acha que a jovem morta planejou o assassinato. Meus pensamentos não estavam à venda no momento. Eu disse, o senhor não? Não. Ela era incapaz disso. Sua atitude em relação a seus deveres era agradável e prestativa. Além disso, por que o faria? A um estudante, declarei. Peter é seu primeiro nome. Peter Van Orden, disse ele imediatamente, um estudante razoavelmente brilhante, mas, de algum modo, sem valor. As jovens encaram estas coisas de modo diferente, professor. Ambas as bibliotecárias estavam aparentemente interessadas. Susan talvez tenha tido maior sucesso e Louella Marie talvez tenha decidido tomar providências diretas. E então apanhou a xícara errada? As pessoas fazem coisas esquisitas sob tensão, disse eu. Não tão esquisitas. Uma xícara foi deixada sem açúcar, de modo que a assassina não assumia nenhum risco. Provavelmente, mesmo que ela não tivesse memorizado cuidadosamente quanto às xícaras, poderia evitá-lo pelo gosto do açúcar. Facilmente evitaria uma dose fatal. Retruquei timidamente.
Ambas as jovens tomavam o chá com açúcar normalmente. A jovem morta estava acostumada ao chá doce. Com a excitação, a doçura costumeira não deu nenhum sinal. Não acredito nisso. Qual é a alternativa, professor? O açúcar foi misturado após o chá da Sra. Nettler, a 13h. Foi a Sra. Nettler que o fez? Ele me olhou com vivacidade. Qual o motivo provável? Encolhi os ombros. Ela poderia ter medo de que as jovens viessem a tomar-lhe o emprego. Isso é tolice. Ela vai se aposentar antes do começo da sessão de outono. O senhor esteve lá, professor, disse eu delicadamente. Recebeu a insinuação calmamente, para minha surpresa. Motivo? O senhor não está velho demais para ter interesse em Louella Marie, professor. Suponhamos que ela houvesse ameaçado relatar alguma palavra ou algum ato seu aldeão. O professor sorriu amargamente. Como é que eu conseguiria certificar-me de que a jovem exata tomaria o cianeto? Por que uma xícara ficaria sem açúcar? Eu poderia ter posto o açúcar, mas não preparei o chá. Comecei a mudar de ideia a respeito do professor Rodney. Ele não se preocupará em aparentar indignação ou em se mostrar chocado. Simplesmente apontou a fraqueza lógica, e deixou ficar assim. Eu gostei disso. O que é que o senhor acha que aconteceu? Indaguei. A imagem no espelho. O reverso. Eu acho que a sobrevivente contou a verdade pelo avesso. Suponha que fosse Louella Marie que estivesse conquistando o rapaz, e que Susan não gostasse disso, em vez do contrário. Suponha que fosse Susan que houvesse preparado o chá e que Louella Marie estivesse na mesa da frente, em vez do contrário. Nesse caso, a jovem que preparara o chá teria tomado a xícara certa e ficaria salva. Tudo seria lógico em lugar de parecer ridiculamente improvável. Estava feito. O homem tinha chegado à mesma conclusão que eu e, assim, deveria gostar dele no final das contas. Eu tinha o hábito de sentir afeição por aqueles que concordavam comigo. É devido ao Homo sapiens, creio. Temos que provar isto além de qualquer dúvida, argumentei. Como? Eu tinha vindo aqui com o fito de provar que algumas pessoas tiveram acesso ao cianeto de potássio e outras não. Isto está fora. Todo o mundo teve acesso. E agora? Verifique qual das jovens estava realmente à mesa às 14h. Quando o chá estava sendo preparado, redarguiu o professor. Parecia-me claro que o professor lia histórias de detetive e tinha fé em testemunhas. Eu não tinha, mas levantei-me apesar disso. Está bem, professor. Eu farei isso. O professor ergueu-se também. E disse brandamente: posso estar presente? Por quê? Suas responsabilidades perante o deão? De certa forma. Eu gostaria de ver um fim rápido e limpo para tudo isto. Venha, se o senhor acha que será de alguma ajuda. Ed Hathaway esperava por mim quando desci. Estava sentado numa biblioteca vazia. Eu consegui, disse-me. Conseguiu o quê? Saber como tudo aconteceu. Eu o descobri por dedução. Underline O? Ele não estava prestando a mínima atenção ao professor Rodney. O cianeto tinha que ser posto dentro. Por quem? Pelo coringa do baralho, o estranho, o sujeito com sotaque, qual o nome? Começou a remexer numa série de cartões que havia enchido de informações sobre os vários espectadores provavelmente inocentes. Eu sabia quem é que ele estava querendo dizer, e disse: está bem, não se importe com o nome. O que é que há num nome? Continue. O que mostra que eu posso ser tão pouco brilhante quanto qualquer um. Está bem. O estrangeiro entra com o cianeto num pequeno envelope. Ele fixou o envelope a uma página no livro alemão, aquele não sei que orgânico com todos os volumes. O professor e eu concordamos. Hathaway continuou. Ele era alemão, e o livro também. Provavelmente estava familiarizado com ele. Pôs o envelope numa página pré-estabelecida de acordo com uma fórmula particular que havia sido escolhida. O professor disse que havia um meio de se encontrar qualquer fórmula, se se soubesse como. Não é certo, professor? Está certo, disse Rodney friamente. Muito bem. A bibliotecária conhecia a fórmula, de modo que ela pôde encontrar a página também. Ela apanhou o cianeto e o usou no chá.
Com a precipitação esqueceu-se de fechar o livro. Olhe, Hathaway. Por que aquele sujeitinho estaria fazendo isso? Qual a desculpa dele para estar aqui? Indaguei. Ele diz que é um peleiro pesquisando sobre repelentes de traças e inseticidas. Agora isto não parece falso de saída? Já ouviu algo tão falso? Certamente, disse eu, sua teoria. Olhe, ninguém vai esconder um envelope com cianeto num livro. Você não precisa encontrar uma fórmula particular ou uma página com um envelope que deforme o volume. Qualquer um que pegasse o volume da prateleira veria que o livro se abriria na página certa automaticamente. Que diabo de esconderijo! Hathaway começou a parecer tolo. Eu continuei sem piedade. Além disso, o cianeto não tinha que ser introduzido de algum lugar de fora aqui para dentro. Eles têm toneladas aqui. Eles podem utilizá-lo para fazer rampas de esqui. Qualquer um que queira uma libra ou duas pode servir-se. O quê? Pergunte ao professor. Os olhos de Hathaway abriram-se, remexeu no bolso do paletó e tirou um envelope. Então o que é que eu faço com isto? O que é isso? Ele mostrou uma folha impressa em alemão e disse: é a página daquele volume alemão que... O professor Rodney ficou vermelho repentinamente. Você arrancou uma página do Beilstein? Falou gritando, o que me surpreendeu fortemente. Eu não teria pensado que ele fosse capaz de gritar daquela maneira. Eu pensei que pudéssemos testá-la, pela cola da fita adesiva ou talvez pelo cianeto que estivesse grudado, ponderou Hathaway. Dê-me isso! Gritou o professor. Sua besta ignorante. Esticou a folha e olhou nos dois lados como se quisesse ter a certeza de que nenhuma das coisas impressas tinha sido apagada. Vândalo! Exclamou, e estou certo de que naquele momento ele poderia ter matado Hathaway, e rir durante todo o processo. O professor Rodney podia estar moralmente certo da culpa de Susan, e nesse sentido, eu também. Não obstante, certeza moral não pode ser levada perante o júri. A prova era necessária. Assim, na falta de fé em testemunhas, eu ataquei através da única fraqueza de qualquer pessoa possivelmente culpada, a pessoa possivelmente culpada. Eu a trouxe para testemunhar na nova linha de investigação e, se as perguntas não aprendessem a sua culpa, seus nervos o fariam. Susan Morey sentou-se à sua mesa, com as mãos cruzadas à frente, olhos frios e com a pele retesada em torno das narinas. O pequeno peleiro alemão entrou primeiro, parecendo preocupadíssimo. Eu não fiz nada, balbuciou. Por favor, eu tenho trabalho. Quanto tempo preciso ficar? Hathaway tinha o nome dele e estatísticas positivas. Eu saltei então tudo isto, e fui direto à questão. O senhor veio aqui um pouco antes das 2 horas. Certo? Sim. Eu queria saber sobre repelentes de traças. Está certo. Quando o senhor entrou, foi até a mesa. Certo? Sim. Eu lhe disse meu nome, quem eu era, o que eu queria. Disse a quem? Esta era a pergunta-chave. O sujeitinho olhou para mim. Ele tinha os cabelos encaracolados e uma boca que parecia cair para dentro, como se não tivesse dentes, mas era apenas aparência, pois, quando falava, viam-se claramente os pequenos dentes amarelos. Ela. Eu disse a ela. A jovem sentada ali, explicou. É isso mesmo, disse Susan sem nenhuma entoação. Ele falou comigo. O professor Rodney estava olhando fixamente para ela com um ar de ódio concentrado. Ocorreu-me que sua razão para querer justiça rápida talvez fosse mais pessoal do que idealista. Entretanto, não era assunto meu. O senhor tem certeza que está a jovem? Disse eu ao peleiro. Sim. Eu lhe disse meu nome e meu assunto, e ela sorriu. Informou-me onde encontrar os livros sobre inseticidas. Então, como eu já ia embora, uma outra jovem saiu dali de dentro. Muito bem, disse eu logo. Agora, aqui está uma fotografia de outra jovem. Diga-me, foi com a jovem ali na mesa que o senhor falou e foi a jovem da fotografia que saiu do quarto dos fundos? Ou foi com a jovem da fotografia que o senhor falou e a jovem sentada à mesa que saiu do quarto dos fundos? Durante longo minuto, o peleiro olhou para a jovem, depois para a fotografia e, finalmente, para mim. São iguais. Eu seria capaz de jurar.
Ligeiro sorriso passou pelos lábios de Susan, pairando um momento antes de desaparecer. Ela devia estar contando com isso. Era tempo de intercessão. Dificilmente alguém estaria na biblioteca. Ninguém prestaria muita atenção às bibliotecárias encarregadas das prateleiras. E, se alguém o fizesse, jamais poderia jurar qual das gêmeas bibliotecárias teria visto. Eu, agora, sabia que ela era culpada, mas saber não significava nada. Bem, qual era ela? Indaguei. Ele falou como alguém ansioso para terminar o interrogatório. Eu falei com ela, com a jovem ali na cadeira. Isso mesmo, disse Susan perfeitamente calma. Minha esperança em seus nervos foi por água abaixo. O senhor juraria? Perguntei ao peleiro. Respondeu imediatamente. Não. Muito bem. Hathaway, mande-o embora, para casa. O professor Rodney abaixou-se para tocar-me no ombro. Cochichou. Por que ela sorriu para o sujeito quando ele declarou o seu assunto? Respondi com um cochicho. Por que não? Mas fiz a pergunta para ela de qualquer modo. Suas sobrancelhas ergueram-se uma fração de polegada. Eu queria apenas agradar. Há alguma coisa de errado nisso? Ela estava quase se divertindo com aquilo. Eu poderia jurar. O professor balançou a cabeça ligeiramente. Cochichou para mim outra vez. Ela não é do tipo de sorrir para um estranho que esteja em dificuldades. Tinha que ser Lowella Marie à mesa. Dei de ombros. Eu já me via apresentando este tipo de prova ao comissário. 4 dos estudantes eram sem interesse e tomaram pouco tempo. Estavam trabalhando em pesquisas, sabiam quais os livros que queriam, em que prateleiras os livros estariam. Iam diretamente à estante sem passar pela mesa. Nenhum deles sabia dizer se era Susan ou Lowella Marie que estava à mesa em qualquer momento particular. Nenhum deles tinha mesmo levantado os olhos de seus livros, para ouvi-las contar isto, antes de o grito despertar todo o mundo. O quinto era Peter Van Orden. Ele manteve o olhar fixo firmemente no seu polegar direito, que estava com a unha terrivelmente comida. Não olhou para Susan quando ela foi trazida. Deixei-o sentado por uns instantes para amaciá-lo. Finalmente, disse, o que é que você está fazendo aqui nesta época do ano? Eu acredito que estamos entre as sessões. Minhas qualificações estão marcadas para o próximo mês, murmurou ele. Eu estou estudando. Exames de qualificação. Se eu passar, posso continuar para fazer o meu PhD, entende? Suponha que você parou junto à mesa quando entrou aqui. Falei. Ele resmungou. O quê? Perguntei. Ele falou com voz baixa, quase indistinta. Não parei. Acho que não parei. Você acha? Não parei. Isso não é estranho? Acredito que você era bem amigo tanto de Susan quanto de Lowella Marie. Não disse olá? Interroguei. Eu estava preocupado. Tinha este teste na cabeça. Tinha que estudar. De modo que não tinha tempo nem para um olá. Olhei para Susan, a fim de ver como se passavam as coisas. Parecia mais pálida, mas podia ser imaginação minha. Não é verdade que você estava praticamente comprometido com uma delas? Indaguei. Ele me olhou com constrangida indignação. Não. Eu não posso comprometer-me antes de tirar o diploma. Quem lhe disse que eu estava comprometido? Eu disse praticamente comprometido. Não. Tive alguns encontros, talvez. E daí? O que é um encontro ou 2? Vamos, Pat, qual delas era a sua garota? Disse eu delicadamente. Eu lhe disse que não era nada disso. Descartava-se bastante do assunto. Parecia sufocado por algo invisível. Que me diz? Perguntei repentinamente, dirigindo-me a Susan. Ele parou à sua mesa? Ele acenou quando passou? Disse ela. Vos acenou. Pat? Eu não me lembro, disse ele zangado. Talvez eu tenha acenado. E daí? Nada. No íntimo, eu gostaria que Susan aproveitasse o seu negócio. Se ela havia matado por causa deste espécime, ela o fizera em vão. Para mim, parecia certo que, de agora em diante, ele a ignoraria mesmo que ela caísse de um edifício de 2 andares e quebrasse a cabeça no chão. Susan deve ter percebido isso também. Pelo olhar que dirigia para Peter Van Orden,
eu o marquei como um segundo candidato ao cianeto, admitindo que ela se livrasse, e parecia certo que ela o conseguiria. Acenei para que Hathaway o levasse. Hathaway levantou-se para fazê-lo e disse: Diga-me, você sempre usa estes livros? E apontou para as prateleiras onde os 60 volumes da Enciclopédia de Química Orgânica se espalhavam do chão até o teto. O rapaz olhou por cima dos ombros e falou com uma surpresa honesta: Claro. Tenho que usar. Meu Deus, há alguma coisa de errado em procurar compostos no BIOS. Está bem, assegurei. Vamos, Ed. Ed Hathaway olhou-me carrancudo e deixou o rapaz ir-se embora. Ele detestava deixar passar uma teoria inexplorada. Eram quase 6 horas e não via nada mais que se pudesse fazer. Como estava, era a palavra de Susan contra a palavra de ninguém. Se ela ao menos se tivesse traído, nós poderíamos ter-lhe arrancado a verdade por qualquer um dos meios eficientes, embora entediantes. Nesse caso, tal procedimento não era aconselhável. Virei-me para o professor, a fim de lhe dizer isto, mas estava olhando atentamente para os cartões de Hathaway, segurando-os na mão. Sabe, fala-se sempre sobre as mãos de outras pessoas trêmulas de excitação, mas é algo que não se vê frequentemente. A mão de Rodney estava tremendo, entretanto, tremendo como o badalo de um velho despertador. Ele limpou a garganta. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Deixe-me. Encarei-o, depois puxei minha cadeira para trás. Vá em frente, disse eu. Nesse ponto, não havia nada a perder. Ele olhou para a jovem, colocando o cartão na mesa, com o lado em branco para cima. Senhorita Morey? Falou ele agitado. Parecia querer evitar deliberadamente a familiaridade de seu primeiro nome. Ela o encarou. Por um momento, pareceu nervosa, mas passou e ficou calma outra vez. Sim, professor. A senhorita sorriu quando o peleiro lhe falou sobre seu assunto aqui. Por que o fez? Já lhe disse, professor Rodney, eu queria agradar. Talvez houvesse alguma coisa de peculiar no que ele disse? Alguma coisa engraçada? Eu estava apenas tentando agradar, insistiu ela. Talvez a senhorita tenha achado divertido o nome dele. Não particularmente, disse Susan com indiferença. Bem, ninguém mencionou o nome dele aqui. Eu não o sabia, antes de vê-lo neste cartão. Então, repentinamente, tensamente, gritou. Qual era o nome dele, senhorita Morey? Ela parou antes de responder. Não me lembro. Não se lembra? Ele o deu para a senhorita. Não deu? A voz saiu agora num fiapo. O que há nisso? É apenas um nome. Depois de tudo o que aconteceu, o senhor não pode esperar que me lembre de algum nome estrangeiro especial que eu tivesse ouvido uma vez. Era estrangeiro. Então? Ela reagiu rápido, evitando uma armadilha. Não me lembro. Acho que era um nome tipicamente alemão, mas não me lembro. Tanto quanto eu saiba, era John Smith. Eu tinha de confessar que não percebi a pergunta do professor. O que o senhor está tentando provar, professor Rodney? Indaguei. Estou tentando provar, disse ele rijamente. De fato, estou provando que era Louella Marie, a jovem morta, que estava à mesa quando o peleiro entrou. Ele anunciou seu nome a Louella Marie e ela sorriu em consequência disso. Era a senhorita Morey que vinha saindo do escritório de dentro quando ele se voltou. Era a senhorita Morey, esta jovem, que havia acabado de preparar e envenenar o chá. O senhor está baseando isto no fato de que não posso me lembrar do nome de um homem. Guinchou Susan Morey. Isso é ridículo. Não, não é, disse o professor. Se você fosse a jovem à mesa, lembrar-se-ia de seu nome. Seria impossível esquecê-lo. Se você fosse a jovem à mesa. Ele estava segurando o cartão de Hathaway até agora. E disse, o primeiro nome daquele peleiro é Ernesto, mas o último nome é Beilstein. Seu nome é Beilstein. Susan perdeu a respiração, como se tivesse levado um soco no estômago. Ficou branca como cera. O professor continuou intensamente. Nenhuma bibliotecária química poderia possivelmente esquecer o nome de alguém que entrasse e anunciasse o nome de Beilstein. A enciclopédia de 60 volumes, que nós mencionamos hoje meia dúzia de vezes, é referida invariavelmente pelo nome de seu editor, Beilstein.
O nome é como mamãe ganso para uma bibliotecária química, como George Washington, como Cristóvão Colombo. É mais do que uma segunda natureza para ela. Se esta jovem assegura ter esquecido o nome, é somente porque nunca o ouviu. E ela nunca o ouvirá porque ela não estava à mesa. Levantei-me e falei cruelmente. Bem, senhorita Morey, eu abandonara o primeiro nome também. O que me diz? Estava gritando histericamente. Meia hora mais tarde, obtivemos a confissão. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.